Olá, hoje é segunda-feira, 13 de abril, e hoje eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram essa experiência, só que é uma coisa que não é muito divulgada, né? Mas que é o fato de a gente pensar sobre coisas complexas fazendo atividades simples. No caso, hoje eu estava limpando a casa, estava limpando o banheiro, e para fazer isso de uma forma mais gostosa, eu gosto de sempre colocar alguma música e, sei lá, é uma maneira de passar o tempo e eu me divertir fazendo a tarefa. E aí eu coloquei Sleeping at Least, se é uma banda que você não conhece, eu recomendo muito. E é uma banda que inevitavelmente ela faz você se lembrar do universo, sabe? E não tem como, tanto que eles possuem um álbum que é somente com músicas nas quais tem um nome de planetas. Tem Earth, tem Saturn, tem Júpiter, é, tem Earth. Então é inevitável você pensar sobre o universo quando você escuta essa banda. E beleza, eu coloquei a banda lá pra escutar. Comecei a escutar e tava fazendo minhas atividades tranquilamente. E aí eu comecei a pensar sobre muitas coisas, sobre a minha vida, sobre as pessoas que passaram pela minha vida, sabe? E essa banda ela também tem um histórico muito forte em mim. Ela surgiu em um momento muito importante da minha vida e que muitas coisas aconteceram. Então, de alguma maneira, quando eu escutei hoje, eu consegui acessar algumas memórias que eu tive quando eu comecei a escutar ela, quando eu comecei a passar por essa turbulência de experiências e de sentimentos, que foi mais ou menos eu acho que eu tinha uns 18 anos por aí. E foi uma, foi uma experiência interessante, foi uma experiência bem forte. Ela fez eu lembrar de coisas que me mudaram muito, sabe? De coisas que realmente me fizeram outra pessoa. E por mais que essas coisas que têm acontecido, elas tenham sido turbulentas, eu acredito que eu consegui extrair muita coisa boa disso, sabe? E soa clichê quando a gente fala sobre extrair as experiências positivas de algo que não necessariamente é bom, porém, nessa ocasião eu consegui de fato fazer isso, sabe? Eu consegui assimilar isso de verdade, de uma experiência. Também não vou dizer que foi uma experiência ruim, foi uma experiência difícil, sabe? Uma experiência de turbulência mesmo. Mas que enquanto eu estava nela, eu não estava conseguindo perceber o todo. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que é a gente está vivendo e a gente está como se fosse um desenho, só que a gente está no presente, né? Enquanto a gente está desenhando, vamos dizer assim. E conforme vai passando o tempo, a gente vai conseguindo uma certa amplitude desse desenho, até que chega um momento que a gente consegue enxergar o desenho por completo. Eu acredito que essa experiência que eu tive foi assim. Enquanto eu estava nela, eu estava muito confuso, estava doendo bastante. Porém, foi passando o tempo, fui ganhando amplitude e fui começando a enxergar o que era o desenho. E aí eu parei e pensei, nossa, como isso foi legal, como isso foi bom para mim, sabe? E eu sei que tá tudo muito abstrato, muito subjetivo aqui, mas eu espero em uma oportunidade compartilhar essas experiências que eu tive no passado que me trouxeram até aqui de uma maneira que eu acho que nunca ia imaginar, sabe? Eu cresci bastante em um curto período de tempo e, enfim, só queria deixar registrado que eu senti essa gratidão. E quando eu falo gratidão, é a gratidão genuína, sabe? Não é essa coisa que é falada hoje, que é muito superficial, todo mundo fala gratidão e tudo mais. Eu sempre eu tento sempre resgatar a origem das palavras, o que elas de fato significam e extrair a essência delas, sabe? Então, gratidão permanece sendo uma palavra muito
positiva para mim, que eu reconheço que no contexto atual houve uma certa distorção do que ela de fato significa. Mas é isso aí, essa foi a reflexão de hoje.